Olá, pessoal. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Vates Arpelon, sou diretor da área de inovação e sustentabilidade aqui da Câmara Brasil-Alemanha. Para nós é uma grande satisfação estar aqui com vocês para o evento Inovação e Tecnologia Aliados à Nova Realidade. E antes de darmos início, então, ao evento e passar a palavra para o nosso moderador, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o porquê que a Câmara Brasil-Alemanha está promovendo esse evento, qual é a razão de termos esse evento aqui hoje. E eu acho que é bastante simples. Primeiro, falando sobre Câmara, a Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas ligada ao governo alemão. Hoje nós respondemos para o Ministério de Economia e Clima da Alemanha, que até alguns meses atrás, para quem acompanha, era o Ministério de Economia e Energia, o BMWI, passou a ser BMWK há alguns meses, trazendo aí o clima também para essa pauta. E até um pouco falando sobre clima, né, economia, isso já junta um pouco a nova realidade, que é trazer essa discussão da sustentabilidade para a transformação digital para a inovação. Mas ainda falando sobre Câmara Brasil-Alemanha, então, nós respondemos para o governo alemão, nós estamos no Brasil presente há 105 anos. A Câmara de São Paulo conta com cerca de 800 associados e representam mais ou menos 10% do PIB industrial brasileiro. E a nossa Câmara aqui de São Paulo faz parte de uma rede de câmaras mundial. Hoje nós estamos presentes em mais de 90 países, com cerca de 140 escritórios. É a maior rede de câmara ligada ao governo do mundo. Hoje nós temos algumas outras câmaras maiores, mas são câmaras privadas. E a nossa Câmara de São Paulo, entre toda essa rede de câmaras alemãs, é a segunda maior câmara, sendo a maior câmara hoje da rede alemã, a câmara baseada na China. E aproximando um pouco mais essa discussão do nosso tema de hoje, pessoal, entre as frentes de atuação estratégicas da Câmara, além, obviamente, do tema de negócios bilaterais, comércio exterior, nós temos os temas de inovação e sustentabilidade. E, ao meu ver, quando a gente fala hoje de inovação e tecnologia aliada à nova realidade, um dos pontos que a gente tem muito forte é a sustentabilidade. E a Câmara já vem buscando fazer essa convergência do movimento inovação e sustentabilidade há algum tempo. A gente acredita muito que para falar de futuro, para falar da nova realidade, é necessário ter esses dois temas lado a lado, esses três temas, né, inovação, transformação digital e sustentabilidade. Então, para nós poder sediar e apoiar um evento como esse, não só é fantástico, como é estratégico também. Então, para nós é uma grande honra tê-los aqui e tenho certeza, não vou entrar em detalhes aqui do nosso painel e dos nossos próximos momentos, deixarei isso para o nosso moderador, mas é uma grande honra estar com vocês e para o nosso primeiro evento do ano. Então, desejo a todos aí um ótimo 2022 e que esse seja o primeiro de grandes eventos entre nós. Maurício, passo a palavra para você, então. Maurício, está no mute. Bruno, muito obrigado. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, né? Sim, já ouvi. Perfeito. Eu vou compartilhar a minha apresentação e vou me apresentar durante a apresentação. Tá? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar. Um segundinho, só por gentileza. E Maurício, pedi licença, acabei não fazendo isso, peço desculpas. O Maurício, ele é da Ernst Young, pessoal, uma empresa associada e grande parceira nossa da Câmara Brasil-Alemanha, e também uma das instituições que está promovendo esse evento conosco hoje. E o Maurício fará a moderação do evento. Então, Maurício, muito obrigado também pela parceria e desejo um bom evento a você também. Muitíssimo obrigado, Bruno. Vamos lá, só um segundinho, por gentileza. Vamos começar, tá? Queria agradecer primeiro a AHK, o Bruno, o Fernando, o Guilherme, que organizaram esse evento. Queria também agradecer aos convidados especiais que vão estar fazendo parte do debate. Eu vou apresentá-los com detalhe, tá? O José Borges, que é o Corporate Innovation Head na Siemens Brasil, o Caspar Van Riedenbeck, que é Head de IT e Digital Transformation na Bayer Brasil, e a Ornella Nitardi, que é a Open Innovation e Digital Ecosystem Manager na BASF South America. Tá? Queria agradecer a todos que estão prestigiando o evento, e vamos lá. Vou começar com uma breve apresentação minha, tá?
eu acredito que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, eu estou me apresentando com alguns logos de instituições que marcaram a minha vida de alguma maneira. Tá? Eu estou compartilhando aqui meu LinkedIn, o QR Code, tá? Vai ser um grande prazer quem quiser me adicionar e a gente trocar experiências. Tá? Eu sou sócio líder da prática de FAS, que é Financial Account Advisory Service, de tecnologia, com foco de tecnologia, para a América do Sul. Aqui mostra um pouco associações que eu contribuo na pessoa física, algumas poucas certificações que eu listei, experiências anteriores, para vocês me conhecerem um pouco, e também instituições onde que eu tenho graduações, pós-graduações, MBAs e outras coisas mais. Tá? Apenas uma breve apresentação. Bom, a gente vai fazer uma conversa que eu vou ficar mais ou menos com vocês até por volta de 9h30, tá? Um pouco, talvez 9h35. Tá? A gente vai conversar sobre novo normal, retomada, evolução 4.0, inteligência artificial, vou trazer alguns exemplos, e depois a parte mais importante, que são a parte dos debates com os panelistas. Vou procurar trazer alguns insights e algumas provocações para poder, inclusive, aquecer o nosso debate. Tá? Vamos lá. Algumas instruções importantes. Né? Ao longo da apresentação, vocês podem estar fazendo perguntas, tá? Utilizando sempre o Q&A. Tá? A gente pede que as perguntas sejam no Q&A, porque no chat fica com muito conteúdo, então é difícil identificar as perguntas. A gente tem uma restrição de horário, o evento termina às 11h, então as perguntas que não forem possíveis de serem respondidas, tá, dentro do horário, elas serão respondidas, encaminhadas pela organização do evento, por e-mail, posteriormente. Tá? Ao final da sessão, vai ter uma pesquisa de satisfação. Então, eu peço que vocês esperem o final da sessão para responder essa pesquisa de satisfação, que ela é muito importante para a melhoria contínua de outros eventos na HK. Bom, vamos começar com o primeiro assunto, que é novo normal e retomada. Tá? A ideia é trazer alguns insights apenas desse tema. Tá? A gente está com um mundo novo, surgiu com pós-pandemia. Tá? É um mundo que saiu do físico para o digital e é um mundo que tem um outro jeito de fazer negócio, tá? Que tem características diferentes, que eu estou chamando aqui de nova economia. A gente vai explorar um pouco esse tema. Bom, sobre o novo mundo digital, a gente transformou do físico no digital. Tá? Então, para todos os exemplos que eram físicos, tem correspondentes digitais. Tá? Os negócios estão através de home office, as pessoas trabalhando de maneira digital. Compras com e-commerce, saúde com telemedicina, aprendizagem com EAD, entretenimento com as lives, agronegócio com os drones, indústria com os digital twins e pagamento com WhatsApp, QR Code, Pix e wherever. Novo jeito de fazer negócio. Tá? Eu vou destacar 5 elementos: eficiência operacional, redução de contato, personalização, diversidade e colaboração. Vamos começar com a eficiência operacional. Tá? Cada vez mais tem que fazer mais com menos. Tá? A pandemia fez que as empresas saíssem das suas zonas de conforto e buscassem otimizar ao extremo sua eficiência operacional. Tá? Agora, a eficiência operacional você se conquista com várias frentes, não existe uma fórmula única. Tá? Você tem que otimizar seus processos, você tem que automatizar tudo que for possível, tem que criar plataformas digitais e ativos digitais,
migrar para a nuvem é uma boa estratégia, usar arquiteturas modernas como o microserviço também é uma boa estratégia, e poder promover autoatendimento. Tudo que puder jogar para as pontas, para os clientes, para os fornecedores, para os colaboradores, para aliviar o back-office, é bom, traz eficiência operacional e traz autonomia e satisfação para as pontas também. Bom, redução do contato. A nova economia está ancorada em reduzir contato físico. Tá? Então, tem vários exemplos. Tá? Os 2 primeiros exemplos são exemplos de last mile. Tá? Um para delivery de remédio, de uma empresa californiana chamada KiwiBot, e o outro da iFood, que ainda é um teste, que está sendo feito por uma empresa brasileira e canadense chamada Sincar. Em varejo, temos vários exemplos, robôs inteligentes, a loja inteligente, por exemplo, a da Amazon Go, aprendizagens robôs, por exemplo, acessibilidade óculos para deficientes visuais que falam sobre a direção que a pessoa tem que seguir, muito comum, todo mundo já usou muitas vezes, cardápios em restaurantes através de QR Codes, sem necessidade de tocar no cardápio, e hospitais, como, por exemplo, na China, durante a Covid, que toda a entrega de alimentação e medicamentos eram feitas através de robôs físicos que faziam essas entregas. Tá? São exemplos aí de redução de contato. Bom, eu falei que o mantra é eficiência, tá? Mas eficiência não significa padronização, tá? Tem que ser eficiente, tá? Fazer mais com menos e, ao mesmo tempo, personalizar ao máximo possível. Tá? Trouxe alguns exemplos, o Netflix todo mundo conhece, mas o que eu queria destacar no Netflix não é a recomendação de filmes, tá? Mas destacar o último filme do lado direito é o mesmo filme em cima e embaixo. Tá? Então, dependendo do perfil da pessoa, do assinante, ele traz uma imagem diferente para o mesmo filme. Tá? Então, a imagem de cima é um perfil de uma pessoa romântica, tá? E a imagem de baixo é um perfil de uma pessoa que gosta de comédia. Exatamente o mesmo filme. Tá? Um outro exemplo de personalização é o Sushi Singularity, é um exemplo de restaurante recente no Japão, onde que acredita que o sushi tem que ser feito personalizado com o DNA da pessoa. Tá? Então, quando a pessoa entra no restaurante, é feita uma coleta de saliva, urina, e é separado o DNA e tem uma receita especial totalmente personalizada de acordo com o DNA da pessoa. Tá? Esse é um exemplo bem extremo de personalização. Tem um outro exemplo aqui, que é a P11, é uma startup que foi comprada recentemente pelo Santander, tá? Que ela, do ramo imobiliário, tá? O interessante é que ela combina muitas variáveis com inteligência artificial, tá? Mais de 30 variáveis, e variáveis um pouco diferentes, tá? Como, por exemplo, o valor de condomínio, se é próximo ou não do metrô, se é próximo ou não de um parque, se o local tem muito trânsito ou não. Então, combina outros tipos de variáveis para a decisão das pessoas de compra, venda de imóveis. E o Spotify, também um exemplo também muito tradicional, com as playlists personalizadas, por exemplo. Bom, vamos falar agora de diversidade. Tá? Não sei o que aconteceu, peço desculpa. Um segundo. Peço desculpa, eu dei só um page down, não sei o que aconteceu, tá? Mas vou projetar onde que eu estava. Vocês enxergam minha tela novamente?
Acredito que sim, tá? Sim, tudo Vamos certo, falar Maurício. de diversidade. Diversidade, tá? Queria fazer uma provocação, tá? Vamos voltar à nossa infância e vamos fazer uma provocação de ligar pontinhos, tá? Queria que vocês investissem 30 segundos do tempo de vocês agora para tentar fazer um desenho que ligando esses pontinhos, tá? Eu vou dar aí um tempinho rápido para vocês fazerem esse exercício visual. Tá? Bom, acredito que algum de vocês tenham feito esse primeiro desenho, tá? E outros o segundo desenho, tá? Provavelmente quem fez o primeiro desenho é uma pessoa mais técnica, tá? Talvez uma pessoa do financeiro, uma pessoa que mexa com planilha. Talvez a que fez o segundo desenho, uma pessoa que trabalha numa área mais humana, talvez no marketing, com mais criatividade. Tá? O ponto é o seguinte, tá? Os dois desenhos são importantes. Tá? Hoje, as empresas, para vencer os desafios no nível de complexidade que eles requerem, precisam de equipes multifuncionais, precisa de diversidade. Tá? Diversidade vale ouro nas empresas. Tá? É uma das regras da nova economia. Bom, vamos falar de colaboração agora. Tá? Vamos começar. Eu queria apresentar esse senhor aqui, que é o Buckminster Fuller. Tá? É um inglês, tá? Que gostava muito de estudar grandes empresas. E, para estudar grandes empresas, ele estudava um grande navio inglês chamado Queen Mary. Tá? Ele fazia uma analogia que as grandes empresas tinham dificuldade para mudar de direção, assim como um navio gigantesco tem dificuldade para mudar de direção. Tá? E aí ele tentou estudar a fundo esse navio e estudou o leme do navio, que é essa parte azul. Um leme de um navio desse tamanho, ele equivale a um edifício de 10 andares. É um objeto gigantesco. Tá? Como que você movimenta um objeto gigantesco? Tá? Ele estudou mais a fundo e ele viu que tinha uma peça no leme chamada trintabe. Tá? É uma peça delgada que fazia uma pressão que fazia que o navio ficasse leve e permitisse ele facilmente mudar de direção. Tá? O ponto aqui que ele chamou a atenção é que todos podem ser trintáveis, tá? Podem ser agentes de mudança. Tá? Ele ficou tão aficionado com isso que, quando ele faleceu, ele pediu para colocar no túmulo dele para chamar ele de Trintabe. Tá? A grande mensagem que eu queria compartilhar aqui é que é fundamental que todos colaborem, que todos façam a sua parte e que todos sejam trintáveis nas suas empresas. Bom, migrando de assunto, vamos falar um pouquinho de Revolução 4.0. A Revolução 4.0 tem as grandes invenções, tá? A prensa, a máquina de datilografar, de escrever, os desktops, laptops, os Kindles, e assim vai. Tem muito mais coisa moderna hoje pela frente. Tá? Eu queria fazer um momento poesia para... Estou inspirado hoje, queria fazer um momento poesia. Eu vou ler uma poesia bem rápida. Tá? As águas congeladas que estão mortas estão agora negras como a chuva, um céu sem limites, e um tributo congelado de nossos terrores, com a sinistra dama devendo ser livre para chorar. Bonito, né? Mas o que isso daí tem a ver com Revolução 4.0? Tá? Tem a ver que essa poesia não foi escrita por um humano, tá? Ela foi feita por um algoritmo de inteligência artificial. Tá? Então, na Revolução 4.0, a gente está falando em poesias escritas por algoritmos de IA, roteiros de livro, composição de sonetos, infelizmente até fake news. Um histórico rápido das revoluções. A primeira revolução ela veio para controlar a força, a energia, através da máquina de vapor. A segunda revolução, além de controlar
ela deu mobilidade para a energia através da eletricidade. A terceira revolução, ela controla e dá mobilidade à informação. Tá? Eu vou revelar um pouco a minha idade com exemplo aqui. Tá? Eu, quando criança, eu fazia meus trabalhos usando a enciclopédia Barça, né? Trabalho de escola. Tá? Hoje, tudo que tinha na Barça é um microscópio perto do que você tem hoje no Wikipedia e no Google, que você consegue com um clique. Bom, a grande estrela é a quarta revolução. Tá? Eu costumo falar que ela está em outro patamar, que ela controla e dá mobilidade de algo que era exclusivamente humano. Tá? Eu estou falando de inteligência. Estou falando que os melhores médicos eles podem ser transformados num algoritmo mais eficaz que o melhor médico do mundo. Tá? Que os melhores jogadores de xadrez ou de Go eles podem ser transformados num algoritmo que bate os campeões desses jogos. Que o melhor conhecedor de crédito ou de risco pode se transformar num algoritmo muito melhor do que qualquer especialista dessa natureza. Isso é a quarta revolução. Tá? E a grande estrela da quarta revolução é a inteligência artificial. Tá? Tem várias tecnologias, mas a principal protagonista é a IA. Tá? Vamos falar um pouco da IA, tá? Começando com uma inspiração, tá? Que imaginação ela é mais importante que conhecimento. Tá? O conhecimento ele é limitado, a imaginação ela envolve ilimitada, tá? Envolve o mundo, uma frase do Einstein. Mas o que é a IA? Tá? Primeiro ponto é que a gente não está falando de uma única tecnologia, tá? A gente está falando de várias tecnologias. A gente está falando de aprendizagem de máquina, por exemplo, de processamento de linguagem natural, de RPA, de chatbot e de várias tecnologias. Gosto muito de uma frase do Dr. Andrew Ng, que é uma das referências da inteligência artificial, liderou o Google Brain por muito tempo. Ele fala que a inteligência artificial é a nova eletricidade, fazendo uma analogia com a segunda revolução. Isso quer dizer que a IA está em todo lugar e a gente nem vai perceber, tá? Que nem a eletricidade, tá? Ela vai estar no Siri, está no Netflix, no Waze, no WhatsApp, na Amazon, vai estar em todos os lugares da empresa, vai estar em todos os objetos que vão interfacear na nossa casa. Ela vai estar tão impregnada no nosso dia a dia que a gente nem vai saber que tem IA. A IA, ela simplesmente vai ser a nova eletricidade. Mas vamos lá, contextualizando um pouco ainda o que é IA. Tá? Quando a gente fala em inteligência humana, a gente está falando em algumas habilidades, compreender contexto, falar, aprender padrões e outras tantas. Tá? Quando a gente está falando em IA, a gente está querendo dizer a capacidade de emular essas características humanas. Tá? Então, por exemplo, a gente pode ter um chatbot para emular a capacidade de interagir, a gente pode ter um machine learning para emular a capacidade de aprender padrões, ou um RPA para a capacidade de seguir regras estabelecidas, e assim vai. Bom, mas por que IA? Tá? Não é porque IA é bonita, tá? É porque IA dá lucro para as empresas. Tá? Tem várias pesquisas, tá? Essa é uma pesquisa da McKinsey, tá? Que mostra que as empresas que são líderes em IA têm muito mais lucro, tá? Do que as empresas que não usam IA. Quando a gente compara as top empresas de 2008, a gente vê só uma empresa de tecnologia que está em 7º lugar, que é a Microsoft. Tá? Já em 2018, 7 das 10 top empresas são de TI. Tá? E elas foram criadas nos últimos 25 anos, tá? Principalmente após a terceira revolução. Tá? E a quarta revolução? Tá? Quem que vão ser as líderes do futuro? Talvez algumas dessas terceiras ou talvez outras, tá? Que começaram a quarta revolução. Bom, olhando para o cenário Brasil,
Tá? Olhando o mundo, quando a gente fala das top, as 6 maiores são de tecnologia. Quando a gente fala no Brasil, 5 maiores, tá? Isso é de 2018, não está totalmente atualizado, tá? Mas não mudou tanto isso. Tá? Não são empresas de tecnologia, as empresas mais valiosas do Brasil. Tá? Isso talvez indique um pouco por que o Brasil não está na vanguarda, tá? Em relação ao mundo. Bom, detalhando um pouco o que é IA, tem 3 modelos. Tá? A gente tem um modelo supervisionado, tá? Quando a gente tem uma variável alvo, tá? Que a gente quer descobrir. Tá? Por exemplo, eu quero descobrir um diagnóstico, se a pessoa tem câncer ou não, se vai ter churn ou não, qual que é o preço esperado para um imóvel. Tem um target. Tá? E você tem uma base histórica, que você usa para treinar, para te ajudar a identificar um padrão para descobrir esse target. Tá? Isso é uma abordagem supervisionada. O não supervisionada, você não tem um target, você tem um conjunto e você quer descobrir similaridade no conjunto. Tá? Pode ser segmentar cliente, fazer um sistema de recomendação e muitos outros exemplos. Tá? E reforço é quando você quer dar um reforço positivo ou negativo para gerar aprendizado. Tá? Então, por exemplo, navegação, tá? Para jogos e muitos outros exemplos. Vamos dar alguns exemplos de uso de IA. Tá? Várias profissões estão mudando completamente, tá? Não estão restritas a essas, tá? Mas são só exemplos de advogados, médicos e publicitários. Tá? Quando a gente fala num advogado, vários estudos mostram que a IA ela consegue ter uma curiosidade maior que o humano e consegue ter uma resposta muito mais rápida também que o humano. Quando a gente fala da parte de medicina, tá? De exames, tá? A gente tem uma curiosidade maior também com a IA em relação aos radiologistas e uma redução de falsos positivos e falsos negativos. No câncer, na câncer de mama, tá? Esse estudo. Tá? Quando a gente fala de marketing publicitário, aí é covardia, tá? Aí a dá de 1000 a 0, tá? Do que o melhor marqueteiro, tá? O Netflix é um baita de um exemplo disso. Falando uso da IA na área financeira, tá? Tem muitos exemplos, tá? A gente trouxe aqui só ilustrativo, alguns exemplos de alguns ativos da EY, tá? Ativos para fazer previsão de fluxo de caixa, previsão de risco, de não pagamento, de liquidez, de investimento de marketing, e muitos ativos para a área financeira que usa ativamente a inteligência artificial nas empresas. Nas indústrias, tá? Muitos exemplos. Tá? As indústrias cada vez mais estão sendo proativas e fazendo manutenções preditivas, usando a IA para otimizar suas produções, para sustentabilidade, tá? Reduzindo emissões de consumos desnecessários de água, de produtos químicos, e etc., otimizando seus inventários, e fazendo várias ações aí com o uso de IA nas indústrias. Na saúde, um exemplo, na saúde tem muitos exemplos, tá? Eu trouxe aqui exemplos relacionados com a Covid, mais exatamente com o monitoramento da Covid. Tá? É uma empresa canadense chamada Blue Dot, que ela conseguiu identificar a pandemia antes que se falasse da pandemia, tá? Usando IA. A gente tem exemplo do MIT, que, com o mapeamento dos identificados e das redes. Tem um exemplo brasileiro, tá? Do Alessandro Faria, para fazer uso de computação visual, para alertas de aglomeração de pessoas. Tem muitos outros exemplos. Na educação, tá? Eu gosto de usar a China como um exemplo. Nas escolas primárias, são ensinadas inteligência artificial e robótica. Tá? Não é à toa que a China está na vanguarda da inteligência artificial. Tá?
obviamente, prós e contras, tá? Tem sempre uma questão ética, uma questão de uma humanização que tem que ser trabalhada em conjunto. Um outro exemplo muito interessante é o Focus AirWheel. Tá? É um aplicativo que você faz uma assinatura por R$ 9,95, tá? E que ele tem uma promessa de aumentar sua produtividade em até 4 vezes, tá? Baseado em ondas musicais. Tá? Você preenche um questionário falando da sua vida, ele entende, baseado na sua personalização, que tipo de música você tem que escutar, em que horários, e a promessa é que quem escuta essas músicas nesses horários, tá, ela tem um ganho aí de produtividade de até 4 vezes, tá? Tudo baseado em inteligência artificial. Tem um projeto da Universidade de Goiás, que pretende fazer a correção da redação do Enem através de inteligência artificial. Tá? A previsão é que esse projeto ele se conclua já para o Enem de 2025, provavelmente a correção da redação já vai ser feita por algoritmo, tá? Através desse projeto aí da Universidade de Goiás. Bom, eu só quis fazer um aquecimento, tá? Com alguns temas, alguns insights. Queria deixar uma última provocação, tá? Com relação a uma frase que eu gosto muito do Pablo Picasso, que eu acho que pode inspirar aí os nossos painelistas, tá? Que os outros viram o que é e perguntaram por quê. Eu vi o que poderia ser e perguntei por que não. Tá? E por aí eu vou terminar a nossa apresentação, tá? E vamos iniciar o debate. Agradeço, peço desculpa pelo problema técnico, eu apertei um page down, não sei o que aconteceu aqui, que a apresentação se perdeu. Mas vamos lá. Eu gostaria de apresentar nossos convidados especiais. Temos 4 convidados especiais que vão ensinar muito para a gente. Tá? Eu vou aprender muito com eles. Tá? Vamos começar com o Bruno Vaz Zarpelon. Se eu fizer qualquer pronúncia errada, eu peço desculpa. Tá? Ele é diretor de inovação e sustentabilidade na Câmara Brasil-Alemanha de São Paulo. Ele está na equipe da AHK desde 2008 e é diretor do Departamento de Inovação há 7 anos. Durante esse período, ele foi responsável por implementar vários projetos relevantes, como os congressos Brasil-Alemanha de Inovação e Sustentabilidade, os congressos Brasil e Alemanha de Hidrogênio Verde, os grupos de trabalho e comitês, e estudos sobre temas estratégicos, programas de empreendedorismo, programas de aceleração de startups, realizadas em parcerias com empresas associadas, uma plataforma de educação profissional, entre muitos outros. É um profissional com amplo conhecimento sobre inovação, negócio, indústria 4.0, tecnologias digitais e transformação digital. Ele é graduado em Direito, possui MBA em Marketing e extensão em Private Equity, ambos pela FGV, e Marketing Empresarial B2B pela ESPM. Fantástico, currículo de estudo. É uma honra tê-lo aqui no debate, Bruno. Vou apresentar agora o José Borges. Tá? Ele é o Corporate Innovation Head da Siemens Brasil e diretor de estratégia e business development na Siemens Digital Industries Brasil. Ele está na Siemens há 20 anos, onde atua em diversos cargos nas áreas de estratégia e marketing, profissional proativo, com foco em negócio, voltado ao consumidor e à qualidade, busca se manter constantemente atualizado. Tem conhecimentos notáveis em planejamento estratégico para negócios, marketing e liderança. Ele é formado em administração pela USP, com MBA executivo pela Toronto University, Rotman School of Business,
treinamento executivo pela Fundação Dom Cabral, Kellogg School of Management de Chicago, é formado também em engenharia mecânica pela Poli-USP e em administração na FE USP. Muito prazer também, outro monstro aí, tá? No bom sentido, tá? Uma pessoa assim com muito conhecimento, muita experiência para compartilhar. Muito obrigado. É todo meu, Maurício. Obrigado a você. Vou apresentar agora o Casper Van Rijdenbeck, que é Head de IT e Digital Transformation na Baia Brasil. Ele é responsável pelas operações e projetos de tecnologia de informação, transformação digital e líder de inovação na Baia do Brasil. Durante sua carreira, teve ampla atuação com C-Level, né, de grandes empresas, desenvolvendo estratégias personalizadas e de alto impacto e soluções inovadoras. Já publicou e contribuiu com publicações sobre inovações em negócio. Casper, ele é formado em História, mestre em Ciência Política e Economia, com ênfase em Estratégia de Negócio e Gestão Financeira Internacional pela University van Amsterdã. E, por último, vou apresentar Casper. Fantástico, tá? Bem-vindo, obrigado. É uma honra tê-lo aqui. Por último, vou apresentar a Ornella Nitardi, que é a Open Innovation e Digital Ecosystem Manager na BASF South America. A Ornella é uma profissional com expertise em informação e inovação aberta, assuntos públicos, desenvolvimento sustentável, comunicação e relações internacionais. Ela possui experiência em gestão de projeto em diferentes organizações, tanto na América do Sul quanto na Europa, com formação em estudos internacionais pela Universidade Torquato de Tella, pós-graduada em Gestão e Inovação e Previsão Tecnológica pela Universidade Austral, e mestra em Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Corporativa pela Escola de Organização Industrial. Muito bem. Bem-vinda. Muito gosto tê-la com nós aqui. Muchas gracias, mas posso fazer em português, mas eu sou argentina. Certamente. Bem, vamos começar sem mais delongas, tá? A primeira pergunta, só lembrando que as perguntas elas podem ser feitas no Q&A, já vi que tem 3 perguntas, a gente vai intercalar algumas perguntas que eu vou estar fazendo com as perguntas do Q&A. A primeira pergunta, para a gente aquecer, eu queria fazer para todos os painelistas, tá? Eles respondem na ordem que se sentirem mais à vontade. A pergunta é se os panelistas poderiam compartilhar conosco, né, como que eles organizam e estruturaram para acelerar a transformação digital. E se eles têm alguma iniciativa estruturada de utilização de inteligência artificial e tecnologia digital que eles poderiam trazer como exemplo. Tá? Quem quiser começar, fica à vontade. Né? Ornella, você quer começar, ou você prefere ficar por último? Inverter o sentido? Não, vamos começar. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Perfeito. Na verdade, o tema da transformação digital na BASF, como vocês podem imaginar, como indústria química, nasceu um pouco no contexto da indústria 4.0. Eu estava acompanhando o que foi falado na primeira apresentação e realmente estava totalmente na linha, e com muito foco na produção, nas fábricas, e adoptar essas melhores e mais atualizadas tecnologias para optimizar nossos processos, sempre com muito foco na segurança, melhora do desempenho ambiental, e isso continua e se aprofunda. Mas percebemos que realmente isso tem muito mais para expandir e para crescer em toda a empresa, também com a tendência global, e sempre pensando e trazendo ao cliente no centro, não só olhando a produção, mas também olhando modelos de negócio e tudo isso.
como foi esse processo realmente desafiador. E quando a gente vê o título desse evento de hoje, a gente fala da inovação e da tecnologia aliadas na nova realidade, eu me perguntava um pouco, aliadas de quê? Ou aliadas de quem? E é das pessoas. Então, eu vou trazer bastante nessa conversa o relacionamento com nós como pessoas, colaboradores, cidadãos, para realmente ver como estruturar isso. E esse processo foi desafiador, esse processo de transformação digital que ainda continua, porque nós temos diferentes olhares, conhecimentos, vontade de mudar e até bastantes medos. Então, tivemos que trabalhar, e estamos trabalhando ainda, para atender tudo isso. Uma primeira coisa importante para vocês saberem, e que acho que todas as empresas aqui também temos, é a digitalização e a transformação digital está dentro da nossa estratégia e fica como um pilar. Então, isso já construi um foco da empresa e também uma governança que agora eu vou comentar um pouquinho mais. Primeiro passo nesse caminho é identificar como estávamos posicionados e que gaps tínhamos que cobrir. E, a partir daí, as áreas convertiram as áreas, os negócios, o seu próprio roadmap e também um roadmap corporativo, que foi integrado. E esse processo de cocriação teve muita troca entre as áreas. E também com o olhar de fora, porque é muito tentador estar olhando sempre para dentro. E, nesses casos, a gente tem que ir muito mais para fora. Isso é um pouco global, se replica na região, mais especificamente falando das pessoas e como gerar adesão para essa transformação, a gente criou uma equipe de trabalho que se chamou Digital Transformation Team, que ainda continua e que tem referentes de diferentes empresas, e também uma série de atividades que permeiam no tempo para trazer esse conhecimento para os colaboradores. A gente criou um movimento que se chama Beyond the Hashtag para trazer esse conhecimento e outros programas também de intraempreendedorismo, para que as pessoas fossem os protagonistas. Aí também gosto muito de reforçar sempre a interação com a nossa matriz. Como falei, a estratégia, lógico, que vem da Alemanha, mas a gente foi muito pioneiro na América do Sul em iniciativas digitais. Por exemplo, o Shop@Biese. Hoje podemos falar, assim, para resumir, que essa jornada que começamos continua evoluindo e que tem muitos mais adeptos dentro da organização e que está dando resultados. Tem iniciativas nas diferentes áreas e que vão muito além da área de tecnologia. Sim, tem pessoas em cada área. E o mais interessante é que a gente tem se aliado muito com parceiros externos para acelerar essa jornada. Falamos em produção, como já falei no começo, mas também supply chain, modelos de negócios digitais. Vocês perguntaram, talvez, alguns exemplos. Vamos desde drones para agricultura, como já comentou o Maurício no começo, o sistema de tinta virtual para simular experiências de pintado nas casas sem ter que pintar a parede, também os temas dos digital twins, sensores nas turbinas para manutenção preditiva, e também temos o tema de quantum computer, entre outras coisas, sempre tentando evoluir e gerar valor para o cliente, para as pessoas. Fantástico. Então, acho que eu vou me habilitar para fazer o próximo. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui conversando com vocês e participar desse painel com tanta gente ilustre aí, né? No mínimo que a gente saia aqui com um belo networking também, né? Mas e também agradecer você, Maurício, pela introdução que você fez, o esquenta aí, que foi, acho que, bastante apropriado para que a gente possa conversar sobre esses temas aí do painel. E aí, voltando aí para a tua pergunta, na verdade, assim, a Siemens tem uma posição tanto quanto interessante, né? Ela foi uma das pioneiras, né, e uma das empresas que participou do desenvolvimento da própria plataforma Indústria 4.0 lá na Alemanha, né? Ela foi uma empresa muito ativa no estabelecimento desses conceitos, desses parâmetros todos que a gente fala de indústria 4.0 e que a gente tem hoje falado muito mais sobre transformação digital, que é o tema aqui. Então, quer dizer, fica sempre aquela sensação, como é que a gente faz, né? Nós somos os provedores de tecnologia e estamos à frente, né, no mercado, trazendo essa tecnologia, né? Mas e como é que a gente faz para que aquela regra do casa de ferreiro, espeto de pau não aconteça, né? Então, além de aplicar esses conceitos e as tecnologias, né, com os nossos portfólios, nossas soluções, nossos softwares, que, por sinal, ajudaram, tenho certeza absoluta, Ornella, nos projetos de vocês, nos planos
de implementação de transformação digital, com certeza a Siemens esteve envolvida em alguns pontos dele, né? Mas a gente também teve que olhar para dentro para se preparar para esses novos tempos, né? A revolução industrial ela não acontece só, tá bom, eu sou um fornecedor de tecnologia e vou vender essa tecnologia, essa solução para ajudar os nossos clientes a serem mais competitivos, mais sustentáveis e assim por diante. Então, o que a gente começou a fazer? Pelo que eu me lembro, lá para 2016, 2017, foi criado um treinamento em nível mundial, é lógico que ele foi feito um cascateamento, né? E, basicamente, o treinamento ele chamava Acelerando o Business pela Digitalização. E aí era uma abordagem bastante holística, vamos dizer assim, no sentido de provocar toda a organização, de que forma nós íamos atender e nos posicionar dentro desse mercado, né? E não só olhando do muro para fora, mas olhando para dentro e pensando, como é que eu faço para desenvolver uma oferta digital? Como é que eu vendo, né? A gente estava muito acostumado, assim, mas tradicionalmente uma empresa de hardware, e de repente ela evoluiu aí para essa digitalização, oferecendo soluções que têm muito de serviço e de software agregado, né? Como é que você vende essa oferta digital, né? Como é que você entrega essa oferta digital, né? E como é que você dá o suporte em termos dos processos internos para que isso aconteça, né? Então, essas foram discussões que tiveram dentro da casa para que a gente pudesse viabilizar a nossa atuação dentro do mercado como fornecedor, né, de soluções para a digitalização. E aí algumas coisas que a gente ainda não tem, e aí eu desafio, porque eu acho que ninguém conseguiu encontrar isso ainda, mas é o setup da organização, a estrutura organizacional adequada para poder fazer isso, né? A gente sabe que não é mais a estrutura tradicional e hierarquizada, mas muito mais voltada para as questões de colaboração cross-área, cross-funcional, e que isso a gente tem tentado provocar também como uma forma de alavancar essa transformação digital dentro da casa, que vai ajudar a gente também a ser bem-sucedido no mercado, né? Inclusive novas formas de trabalhar, né? A gente já estava pensando nisso antes da pandemia. Quando apareceu a pandemia, eu vou dizer para vocês, não sei, não foi tão difícil a gente entrar no esquema de home office, né? Pensar na conectividade e como a tecnologia, a transformação digital está ajudando a gente se livrar de alguns silos, né? De áreas que não se conversavam antes, que agora tem que se conversar necessariamente para poder oferecer uma solução para o cliente, atender mais rápido no mercado e até ser uma organização internamente mais flexível, que para uma empresa do tamanho da Siemens já é um grande desafio, né? Ou seja, a colaboração, a questão de inovação, que a Ornella já comentou aqui, a gente foi obrigado, por questão do cenário, do mercado, né, a se relacionar com ecossistemas abertos de inovação, não simplesmente se basear na inovação que é gerada dentro da casa, né? Então, acho que eu já estou falando muito, mas aí, em termos de estratégia, e aí trazendo o tema da inteligência artificial, sim, a gente tem uma estratégia muito bem definida, de agregação de valor, usando inteligência artificial nos nossos processos e também nas soluções que a gente tem para oferecer no mercado. E aí, trazendo essa questão dos sistemas, dos ecossistemas de inovação, a Siemens ela é uma das 6 empresas que integra a plataforma Yasmin. Yasmin significa Inteligência Artificial, Soluções para Manufatura Inteligente. O que é a Yasmin? Yasmin é um dos 8 centros de pesquisa aplicada em IA que fazem parte dessa estratégia brasileira de inteligência artificial, que é coordenada pelo MCTI, que tem aí toda a parte de funding por parte da FAPESP, né? Isso é coordenado centralmente pelo IPT, né, com que a gente tem um relacionamento bastante estreito e profícuo, e esse projeto congrega mais de 80 pesquisadores, com linhas de pesquisa que estão sendo definidas e detalhadas agora, mas todas voltadas para IA, né? E aí, para encerrar, desculpa tomar tanto tempo, mas a gente tem um grande sonho, um objetivo de criar um hub de inteligência artificial aqui na Siemens Brasil. O que eu quero dizer com isso? A Siemens Corporate Technology ela tem hoje mais de 200 profissionais que trabalham com IA, que estão espalhados pelo mundo todo, pela Alemanha, Estados Unidos, Índia, China, Israel, e por que não aqui no Brasil, né?
E não é para inventar a roda de novo, é para a gente identificar quais são as competências que a gente tem aqui no Brasil, né, no cenário brasileiro, para que a gente possa desenvolver soluções em IA aqui para o nosso mercado e também para o exterior. Bom, estupendo. Tantas realizações, tanta coisa interessante, tanta novidade, né? Parabéns aí, Borges, parabéns pelo trabalho aí na Siemens. Obrigado. Bem, eu vou para o último, embora que eu imagine que o Bruno vai falar um pouquinho também depois, conhecendo o Bruno. Primeiramente, eu também agradeço a participação nessa painel. Maurício, obrigado pela apresentação que você fez, super interessante, todas as novidades, todas as coisas que estão acontecendo e como a transformação digital está acontecendo no mundo e no Brasil, né? É um grande prazer aqui também estar com Ornella, o José Borges, que são pessoas que trabalham bastante na inovação. E Bruno, claro, grande agradecimento pelo convite. Bem, eu trabalho na Bayer já há um tempo com transformação digital e também com a nossa hub de inovação, chama Life Hub aqui no Brasil. Enfim, eu acho muito interessante, né, os movimentos que a gente tem visto nos últimos anos em relação à transformação digital, né? Tem muito conteúdo sendo produzido, muita informação sendo disponibilizado e por causa da pandemia, agora estamos aqui no live, né, que a gente eventualmente 3, 4 anos atrás a gente imaginava que não estaria acontecendo com a frequência que a gente tem. Mas no final dos contos, quando você olha um pouquinho para a transformação digital, a parte de inteligência artificial não é tão novo, né, pessoal? A gente está falando muito sobre isso hoje em dia, os últimos 3, 4, 5 anos. Mas eu lembro lá atrás, quando eu estava trabalhando na Shell, no Banco Royal, no final dos anos 90, início dos anos 2000, a gente tinha também uma onda enorme, né, que era um pouco mais voltado para e-commerce, e-business, etc., mas tinha elementos muito fortes de digital também. As discussões que eu tinha na época, em 2002, lá na Banco Royal, como a gente poderia utilizar inteligência artificial, mas as pessoas estavam vendo isso como muito na frente ainda. E hoje em dia é uma realidade que está sendo, vamos dizer, uma próxima onda, onde a gente está vendo que as coisas realmente começam a acontecer, né, sendo implementado. E na Bayer não é muito diferente. A Bayer já trabalha muito com digital já há anos, mas, vamos dizer, as ondas que a gente tem visto tem se acelerado nos últimos anos. Na última década, as coisas começaram a acontecer cada vez mais rápido. Em 2012, por exemplo, na época quando a Monsanto não era parte da Bayer ainda, a Monsanto adquiriu o Climate View, que é uma empresa que apoia os agricultores com muitos dados, muitas informações de satélites, de drones, etc., com informações para tomada de decisão. Isso já faz uma década. Hoje em dia, a gente está aplicando cada vez mais aqui no Brasil também essa tecnologia para as fazendeiras no Brasil inteiro. Globalmente, a Bayer ela tem trabalhado com a parte de transformação digital de forma mais, vamos dizer, oficial, desde mais ou menos 2016, 2017, que ela colocou isso como uma frente extremamente importante, junto com o assunto de que a gente chama de inovação aberta, né, que é José Borges, Ornella, Maurício, Bruno, vocês trabalharam também bastante, porque a Bayer começou a perceber, falar, olha, sempre fomos uma empresa de P&D, de grandes inovações e de novos remédios, de grandes novos produtos para a agricultura, vitaminas, etc. Mas a gente está vendo que o mundo não é mais como era, né? Hoje em dia você precisa muito mais estar perto onde a inovação está acontecendo. A gente tem muitos pesquisadores na Alemanha, mas muitas coisas, muito mais coisas estão acontecendo lá nos Estados Unidos, lá na Ásia, na América Latina, na desenvolvimento de transformação digital e também de inovação em geral, de biotecnologia, que também é um assunto muito importante para a Bayer. Então, em 2016, a empresa falou,
vamos precisar estar mais próximo de onde está começando a acontecer essa transformação digital. Então, a gente, até como vocês podem ver atrás de mim, a gente trabalha aqui no Brasil com o conceito de Life Hub. Foram abertos vários hubs no mundo para a Bayer, para se conectar mais com essa transformação digital, esse mundo digital. Isso globalmente está andando, enfim, a gente tem feito também, no nível global, grandes transformações para a gente começar a focar a nossa transformação um pouco mais por cada uma das divisões. Então, a gente tem uma área de transformação digital para a parte de agricultura, uma especificamente para a área de farma e uma especificamente que a gente chama de Consumer Health. Para quem não conhece a Bayer ainda, essas são as 3 grandes divisões que a Bayer tem. Então, essa mudança já foi implementada. Aqui no Brasil, a gente tem oficialmente, vamos dizer, iniciada a transformação digital em torno de 2018. Muitas iniciativas já aconteceram antes, mas a gente incorporou isso dentro das top prioridades da empresa aqui no Brasil. Então, tem 3 prioridades, uma é pessoas, outra é transformação digital e inovação aberta, a terceira é sustentabilidade, que são os assuntos que são mais relevantes para a companhia. E, baseado nisso, muitas iniciativas foram implementadas, entre outras essa conceito de Life Hub, a gente poderia falar um pouquinho mais lá na frente sobre isso, mas as áreas começaram também tocar assuntos mais específicos. Por exemplo, o projeto Cegonha, um aplicativo que está sendo implementado para gestantes na área de Consumer Health, mas a gente também tem um outro aplicativo para os médicos, que chama Byflix, onde você consegue, como médico, ter informação acessível para todos, para você conseguir ter mais informações sobre o que precisa de atendimento aos seus pacientes e como você trata certas necessidades dos seus pacientes. Então, tem uma transformação que tem acontecido, vamos já há mais que uma década, claramente, mas está se acelerando muito agora. A gente está vendo isso dentro do Brasil também muito forte, um dos 3 países mais importantes para a Bayer no mundo, é onde está acontecendo as coisas, né? Porque a gente pode lembrar que o Brasil é um país onde as pessoas gostam de transformação digital, onde as pessoas gostam de se conectar com as tecnologias. Então, tem muitas oportunidades para a gente explorar aqui. Isso a gente tem trabalhado na Bayer aqui por meio das várias áreas que estão envolvidas. É o Life Hub. E conectando um pouquinho o que o pessoal está falando aqui sobre essa mudança, e eu acho que eventualmente a gente pode conversar um pouquinho também sobre isso, Maurício, a mudança cultural, né, dentro da organização, porque a gente fala quais são as estruturas, mas no final das contas, digital precisa fazer parte do seu negócio no dia a dia. Você nem mais deve pensar que está fazendo uma transformação digital. A digital é negócio. É simplesmente, se você fazer alguma coisa, digital está incorporado. Você precisa pensar quais canais, quais tecnologias você vai usar no dia a dia, né? Fantástico também. Parabéns, Casper, pelo trabalho incrível que você está liderando aí na Bayer. Fantástico também. O Maurício, fazendo o fechamento aqui nessa pergunta, até foi legal, acho que a Câmara ter ficado por último, porque a Câmara, similar à Siemens, ela tem 2 facetas. A Câmara, de um lado, ela tem suas atividades internas, que necessitam, obviamente, da transformação digital, e, ao mesmo tempo, a gente oferece uma série aí de serviços, diferente da Siemens, que envolve também produtos, alguns serviços que ajudam a alavancar a transformação digital em algumas empresas. Então, eu vou tentar passar bem brevemente por essas 2 facetas, eu acho que é bem interessante. Quando a gente olha internamente para a Câmara, e pensando que a Câmara ali tem como seu portfólio de serviços eventos, cursos, delegações, rodadas de negócio, um pouco diferente aí talvez que vocês estejam acostumados nas suas empresas, a gente já vem desde antes da pandemia buscando trazer isso para o mundo digital. Eu me lembro que em 2018 a gente lançou na área de inovação um ciclo de eventos que era Digital Transformation Pills.
Isso 1, 2 anos antes da pandemia. O Borges, inclusive, participou de uma dessas edições para falar sobre transformação digital online. Então, na época, era algo bastante disruptivo a gente falar assim, antes da pandemia, fazer eventos frequentes, a gente fazia isso todos os meses, eram pílulas de transformação digital que a gente fazia. Então, isso já foi algo bastante disruptivo e começou antes da pandemia. Obviamente que com a pandemia, tudo isso ganhou muita força. Então, hoje, praticamente 100% das nossas atividades são realizadas de forma remota. Isso inclui desde eventos como o de hoje, a rodadas de negócio, que são encontros one-to-one, até mesmo programas de aceleração. Obviamente, quando a gente fala um programa de aceleração de startups, tem que ter momentos presenciais, mas uma curiosidade é que há 3 anos já, ou 4 anos, sempre no início dos nossos programas de aceleração, a gente tem uma sessão de Design Thinking. E essa sessão de Design Thinking tem uma coisa diferente que a gente não faz com post-it, a gente fazia sempre com computadores. Então, cada um tinha o seu computador, a gente tinha depois eu posso procurar uma foto, era uma mesa, imagine uma mesa com 6 pessoas, 3 de cada lado. E na ponta da mesa tinha um monitor de 42 polegadas, e onde cada um da mesa tinha o seu computador. Então, a gente realizava sessões de Design Thinking entre os participantes, no qual no monitor principal isso ficava sendo replicado. E o que é o diferente disso? Legal, você só não está usando post-it. Bom, primeira coisa que eu não estou usando post-it, eu estou pensando na sustentabilidade no meio ambiente, mas não era esse o foco inicial. O foco inicial era a gestão do conhecimento, porque com post-it, só falar, assim, por ele a gente perde muito fácil a informação. Uma vez que a gente trouxe isso para o mundo digital, vamos dizer assim, a gente conseguiu dar muito mais transparência e mais gestão desse conhecimento. Eu não vou me prender a esse exemplo, porque é só um exemplo no sentido, nós da Câmara Brasil-Alemanha, a gente tem trazido cada vez mais ferramentas digitais para as nossas atividades, entendendo que isso é necessário para a sustentabilidade do nosso negócio. A Câmara, de certa forma, ela vive de eventos, vive de delegações, vive de rodadas de negócio. Se a gente não tem uma imersão rápida nesse tema, a gente tem um problema gigantesco de negócio, de gerar receita, de manter um negócio ativo. Então, é uma coisa quase que existencial para a Câmara entrar nesse mundo digital. E a gente já vem fazendo isso há algum tempo e, obviamente, cada vez mais buscando agregar aí as premissas digitais ao nosso negócio. A gente passou por uma reforma muito grande do ano passado para cá, uma reforma física, já falando, no sentido até mesmo de transformar todas as nossas salas em salas híbridas de evento. A mesma coisa em relação à sala de reuniões, trazendo adventos tecnológicos no sentido de totens para a Câmara, telas digitais, assim por diante, touch, onde as pessoas possam interagir dentro da Câmara. Então, isso é um exemplo interno. Na faceta externa, a Câmara tem um portfólio de serviços muito mais ligado à parte de gestão e inovação aberta, para ajudar as empresas associadas a alavancarem a sua transformação digital. Um exemplo que eu dou é o programa Startups Connected, que é um programa de inovação aberta junto a startups, no qual as 3 empresas aqui, felizmente, participam. Eu fico muito feliz, tanto a Siemens, a Bayer, quanto a BASF. Esse programa, inclusive, ele é o 3º principal programa de inovação aberta do Brasil, foi ranqueado no passado pelo ranking da Rede Europeia de Startups. E esse programa ele ajuda as empresas a se conectarem com startups para que promovam a sua transformação digital. Obviamente, cada empresa tem o seu desafio. Então, a Siemens tem muitos desafios ligados à parte de infraestrutura, indústria, energia. A Bayer, a parte de health tech, questão de jornada do paciente, diagnósticos. A BASF, muito ligada à parte de sustentabilidade. No último ano, o plástico de uso único, economia circular. Mas todas essas demandas estão conectadas pela digitalização. Hoje em dia, tudo que a gente fala de novo, de disruptivo, ligado à inovação aberta, é muito difícil a gente desconectar isso do mundo digital. Não tem como a gente falar de economia circular hoje sem trazer isso para o mundo digital, para dar transparência ao que está sendo buscado, coletado, qual que é o balanceamento desses resíduos. Não tem como a gente falar de jornada do paciente sem falar sobre transformação digital. A gente tem que trazer isso para o mundo digital, a gente tem que trazer parâmetros, tem que fazer a otimização do fluxo do paciente dentro do hospital ou até com seus remédios. E a mesma coisa com exemplos da BASF. Então, a gente busca oferecer ferramentas para as empresas parceiras nossas para que promovam a transformação digital internamente. Obviamente, a Siemens conhece 1000 vezes mais a indústria 4.0 como nós. Nós acreditamos que em alguns pontos específicos, por exemplo, de inovação aberta, a gente pode agregar. Então, a gente busca agregar nesses pontos onde a gente acredita que podemos fazer a diferença, porque nossos associados já são grandes pioneiros aí nesse tema, como a própria Alemanha em si.
Fantástico, Bruno, obrigado. Legal você trazer um outro ponto de vista de uma associação, tá? Que complementa com o ponto de vista das empresas comerciais, muito interessante. Eu vou intercalar as perguntas que eu gostaria de fazer para vocês com perguntas que eu estou recebendo aqui no Q&A. Tá? Então, vou trazer uma pergunta do Q&A que fica aberto para quem se sentir à vontade em responder. Tá? É a pergunta do Rony Vieira Oliveira. Tá? Muito obrigado, Rony, pela pergunta. A pergunta é, dado as tantas possibilidades da IA na quarta revolução industrial, onde que o ser humano se encaixa nessa revolução? Qual é o futuro do trabalho? E o que esperar do líder na quarta revolução e como protagonizar essa transformação? Tá? Pergunta muito boa. Fica aí aberto para quem quiser comentar essa pergunta. Posso fazer um comentário bem breve? Eu vi que o Boris já abriu o microfone também, eu já passo a bola para ele. E meu comentário breve é o seguinte, que as pessoas são fundamentais para qualquer tipo de transformação, seja ela de inteligência artificial, indústria 4.0, são as pessoas que vão ditar a velocidade dessa transformação e o rumo dessa transformação. Obviamente, muito se fala que o estado da arte da inteligência artificial, ela vai superar a inteligência humana, mas somos nós que vamos ditar essa realidade e ditar esses limites também. Então, acho que o papel do humano, do ser humano, é de fato esse, assumir a liderança em relação a esses temas e também trazer um toque humano para isso. Hoje em dia, a gente muito fala da sociedade 5.0, por exemplo. Tem um palestrante, o Gil Giardelli, que fala muito sobre esse tema. É você trazer o olhar exclusivo para a indústria, mas como a tecnologia pode agregar à sociedade, é inverter um pouco a ordem da coisa. Então, eu vejo muito dessa forma, não vou me prolongar, passo a palavra para os colegas. Bom, eu também não sei se eu consigo responder tudo, mas eu vou mais ou menos na tua linha também, Bruno. Acho que você deu uma boa introdução aí. Eu vejo, sem dúvida alguma, as grandes discussões, até mesmo o Maurício trouxe essa questão da discussão ética, né, sobre várias questões em relação à inteligência artificial. E, Bruno, acho que fazendo até um complemento aí, eu tenho a impressão, hoje a inteligência artificial já supera a capacidade humana em muitos casos, né? O que a gente tem que fazer, eu acho que sem dúvida alguma, com muito critério, e eu acho que tem várias organizações no mundo inteiro pensando como lidar com essas questões da ética, mas que, sem dúvida alguma, que a inteligência artificial ajude o ser humano a tomar melhores decisões, quer seja no âmbito da saúde, que eu acho que são os exemplos que assim são super, super importantes, né, que o Maurício trouxe na questão do diagnóstico de câncer. Aliás, foi onde eu acho que a IBM lá atrás começou com esse grande apelo, acho que foi um grande ganho, né? Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados, sim, para que a tecnologia não vire simplesmente o meio de tudo, né? Eu acho que a gente não pode perder essa questão das discussões, a questão da ética, onde a inteligência artificial deve ser aplicada, né? O próprio Maurício trouxe aí a questão das fake news, que são geradas até com isso, né? Então, acho que a gente vai ter sempre essa dualidade e sempre tentando identificar onde estão esses limites. Mas eu ainda sou um otimista, eu acho que isso vem a ajudar, sim, ao que o ser humano, independentemente de se é na posição de trabalho, se é na sua vida, né, como é que chama, no seu momento de lazer, né, pensando no Netflix, né, em outras situações, né, questões de saúde, que é sempre um ganho para a melhoria da qualidade de vida. Eu acho que esse é um ponto que a gente não deve perder de vista, que a sociedade deveria sempre se guiar por aí. Melhoria da qualidade de vida do ser humano, né? E, sem dúvida alguma, do ambiente, né, a casa onde a gente mora, que é o planeta Terra, né, para que a gente não prejudique ele dessa forma, como a gente tem feito hoje. Sobre o líder, eu acho que assim, os líderes de hoje e do futuro têm um grande desafio.
eu acho que ele vai liderar muito mais pela capacidade de um pensamento holístico, né, de conseguir analisar várias coisas, né, também com a ajuda da inteligência artificial, e lidar com profissionais das mais diversas formações para que ele possa direcionar com a diversidade que ele conseguir amealhar e juntar na sua equipe, né? Se é que a gente vai ter equipes, não sei como é que essas equipes, eu acho que são mais dinâmicas daqui para o futuro, mas eu acredito sim, uma visão holística, uma questão de colaboração, né? de diversidade para poder fazer frente a esse cenário todo. Excelentes respostas, obrigado. Tá? Eu vou agora intercalar com uma pergunta minha. Tá? Queria perguntar para o Caspar e para a Ornella, tá? Pedir para eles comentarem um pouco sobre a importância dos hubs na transformação digital das empresas. Sim. Você quer começar, Ornella? Eu posso começar pegando o gancho do que você falou no começo, do foco nas pessoas, sim, porque realmente a gente fala de transformação digital e essa transformação, justamente com suas palavras, não pode acontecer sem transformação nas pessoas e sem parcerias. E nesse sentido, falando em alguns termos um pouco químicos, esses hubs de inovação nós atuamos como catalisadores nesse processo, para justamente acelerar ou facilitar esse processo. No caso particular da BASF, só para dar um pequeno contexto, nós temos o ONONO, assim como o Life Hub da Bayer, o ONONO é o nosso Centro de Experiências Científicas e Digitais, que nasceu, na verdade, fisicamente há 3 anos e nós trabalhamos virtual e físico com uma iniciativa da América do Sul, não foi uma iniciativa global nesse caso, mas sim daqui para conectar a BASF com os clientes e com o ecossistema de inovação aberta. Então, nós aí trabalhamos com diferentes parceiros, como startups, que nós falamos sempre primeiro, mas também com universidades, os nossos colaboradores e outros hubs também, para prototipar soluções para desafios que estão abertos, ou talvez para dores que a gente transforma em desafios para trabalhar em conjunto. Agora, como isso ajuda a transformação cultural? O Hub, que nesse caso a gente também tem laboratórios dentro, então podemos juntar o melhor dos dois mundos, não é só físico, também virtual, e conectamos, geramos e promovemos conhecimento. Dessa forma, reduzimos um pouco a resistência das pessoas e geramos experiências que realmente mudam a percepção das pessoas sobre a tecnologia. Quando falamos no começo, falava que às vezes tem medo porque eu não conheço, não sei como vou aplicar, não sei como isso vai gerar valor, que como o Borges falou, para que vai gerar valor essa tecnologia que a gente está fazendo, está implementando. Então, nesse processo a gente atua não só conectando, mas também gerando conhecimento e mostrando os resultados disso. Também, outra coisa que eu percebo aqui que é bem importante também, é atuar como tradutor. Essa tecnologia tem umas palavras que agora estão na moda, mas que realmente não todo mundo conhece o que significa. E dentro da inovação aberta também. Então, isso eu vejo como duas reações. Quem ama o desconhecido e quer se jogar e aprender, e quem se fecha. Então, a gente tem que fazer esse papel de tradutor, porque assim temos todos no mesmo barco. E também, pensando, isso tem bons resultados. A gente promove uma cultura bem ágil e uma cultura de tolerância, não é tolerância a palavra, mas de promover o erro, porque com esse erro, a gente, se erra rápido e erra barato, é muito melhor, para depois avançar e construir soluções melhores. Então, o papel como catalisador, nós vemos isso dentro da BASF super bem, e alguns números que avalam isso, que, por exemplo, uma indústria química, empresas, escritórios, talvez não tenha muitos contatos, salvo com clientes diretamente. Mais de 31 mil conexões com diferentes parceiros do ecossistema e clientes. Então, esses números já mostram o potencial. Se nós falamos dos 7 graus de separação entre as pessoas, pensem em 31 mil gerando mais conexões. Então, o potencial é bem grande como catalisador desses hubs. Eu penso que o Caspar tem uma experiência muito boa para compartilhar com o Life Hub também. Obrigado, Ornella. É difícil
complementar agora que você tem falado sobre tudo o trabalho que vocês têm feito, né? Mas eu acho que essa, vamos dizer, essa cocriação dentro a liberdade que as pessoas têm, eu queria, porque às vezes a gente fala muito de hubs, né? Tem um hub aqui, hub ali, as pessoas falam, tá bom, mas o que é essa hub, né? E eu queria comparar um pouquinho, até alguns escritores têm escrito sobre isso, sobre uma comparação com cidade. Quando a gente pensa na cidade, cidades normalmente, na história, elas têm sido os grandes, vamos dizer, criadores de inovações, de ideias, de novidades, de tecnologias, etc. Eu acho que os hubs são um pouquinho assim. Você pode pensar uma cidade onde você tem várias pessoas de várias empresas, de várias, vamos dizer, instituições, se conectando, gerando novas ideias, né? As pessoas encontrando tecnologias na cidade que alguém está desenvolvendo, conhecendo ela, aprendendo com ela, tentando testar ela de alguma forma, ou investindo nela, porque acha isso uma ideia ótima. Você pode pensar também, mas isso seria uma cidade que parece que é fechada, né? Assim não vira hub, né? Mas você pode pensar nas pessoas que vêm para a cidade, que trazem novas ideias de outros lugares, longe da cidade em si, que conectam com as pessoas lá dentro, aí eles começam a co-criar coisas novas. E as pessoas que saem de cidade também vão lá para um outro lugar, voltam com novas ideias e começam a trabalhar juntos. As pessoas que também saem de uma outra cidade, vêm para a sua cidade, ficam lá um tempinho num hotel, vão sair, mas no meio tempo eles têm trabalhado lá, eles têm se conectado, eles têm conhecido mais pessoas. Então, eu vejo o Hub muito nesse sentido. Essa conglomeração, vamos dizer, entre aspas, onde você tem várias entes criativas gerando as novas tecnologias, as novas ideias, e isso acontece claramente dentro da Bayer, né? Você pensa você tem várias divisões, você tem várias funções que tem esse hub interno, mas no final dos contos, o hub é um hub para inovação aberta. Então, você se conecta com outros hubs, você traz, vamos dizer, startups para seu hub, você traz parceiros para seu hub, você traz escolas, crianças para seu hub para aprender sobre tecnologias. E você, como hub, vai também fora, como eu estou fazendo agora, falando com vocês, para você conectar com outras pessoas. Eu estou conectado aqui com 2 outros hubs, o hub também da HK, eu estou conectando aqui com Ernst Young, todas essas pessoas que estão aqui ao redor. Então, eu vejo muito o papel da hub, essa conexão entre pessoas e ideias, pessoas e tecnologias. E se você consegue juntar isso de forma interessante, onde você não somente tem essas conexões, mas você tem metodologias, processos, você tem dinheiro para investir, você consegue explorar essas ideias e realmente implementar novas tecnologias e inovações para a sociedade. Obrigado, Ornella e Casper. Excelentes respostas sobre o Hub. Deram uma aula sobre o assunto. Muito obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou voltar a intercalar com as perguntas do público. Eu queria fazer agora uma pergunta para outra dupla, para o Bruno e para o Borges. Eu queria explorar um pouco a relação que existe entre sustentabilidade e transformação digital. Eu queria que o Bruno falasse um pouquinho, na visão dele, qual que é a importância da sustentabilidade para a transformação digital, e queria que o Borges falasse o outro lado, né? Qual que é a contribuição da transformação digital para a sustentabilidade? Bom, Maurício, eu acho que essa pergunta é muito interessante, uma pergunta que a gente tem gostado muito de responder aqui na Câmara, até pelo seguinte, já entrando um pouco no tema, nós da Câmara Brasil-Alemanha, desde o ano passado, a gente decidiu de unificar na mesma área, no mesmo departamento, essas 2 temáticas de inovação e sustentabilidade. Então, até o ano passado, inovação e sustentabilidade eram tratados em departamentos diferentes, mas do ano passado para cá a gente trouxe isso para a mesma área, hoje eu lidero os 2 temas, tenho esse grande prazer. E o motivo é muito claro, a gente acredita que para falar de futuro é necessário de falar inovação e sustentabilidade de forma aliadas, não de formas independentes, mas de forma dependentes.
Obviamente que nós teremos momentos que nós teremos que dar mais enfoque para a inovação e mais momentos para enfoque à sustentabilidade. Mas nós defendemos muito que, para falar de futuro, que é um pouco do que a gente está falando aqui hoje, da nova realidade, a gente tem que unificar esses dois temas. E a gente vê que esse movimento é um movimento que está acontecendo em diversas instituições. Algumas semanas atrás, numa reunião com a CNI, eu vi que eles fizeram um movimento bastante similar também. Eles têm a MEI, e trouxeram para a MEI esse tema da sustentabilidade, papel da inovação para a sustentabilidade. Hoje existe um movimento na Europa muito forte também. Até alguns anos atrás na Europa, talvez alguns de vocês conheçam, de um lado tinha um movimento do Green Transition, que é a transição verde, e do Digital Transition. De uns tempos para cá, a Europa juntou esses dois movimentos. Tem chamado de Green and Digital Transition. Então, ela não entende mais que a gente tem que ter movimentos separados para falar de transformação digital e transformação verde. A gente tem que ter uma transformação digital verde. Essa transformação tem que acontecer com premissas sustentáveis. Eu acho muito difícil, e até acho que a pergunta, tanto para mim quanto para o Borges, talvez se confunda um pouco, porque é muito próximo esses dois temas, a importância da sustentabilidade para a inovação, da inovação para a sustentabilidade, e assim por diante. Mas eu vejo que a gente não tem como falar sobre transformação digital sem trazer premissas sustentáveis. Quando a gente está falando de sustentabilidade, de transformação digital, a gente está falando de futuro, a gente está falando de inovação. Como é que a gente vai pensar numa inovação que é algo daqui para frente, não daqui para trás, que tenha um impacto negativo para o meio ambiente ou para a sociedade como um todo? Para mim, isso aí é algo até um pouco, quando a gente coloca em palavras, parece até algo meio burro, assim, meio óbvio demais de ser pronunciado. Mas é a pura verdade. Quando a gente for pensar em transformação digital hoje, algumas empresas já fazem isso, outras não. Você tem que colocar premissas ligadas à sustentabilidade. Você tem que pensar na melhora da qualidade de vida do seu colaborador, você tem que pensar na mitigação de impactos ambientais. Não tem como você pensar numa inovação, numa transformação digital que não tenha isso como premissa. Tudo bem, você pode ter que agregar, você pode ter como objetivo também agregar valor ao seu portfólio. Mas como é que você agrega valor ao portfólio, tendo a mitigação do impacto ambiental e melhorando a qualidade da vida das pessoas? E até a pergunta anterior, que falou da inteligência artificial, sociedade, assim por diante, a transformação digital ela pode ser interpretada de uma forma um pouco míope, ao meu ver, ignorante, como uma transformação que vai acabar com os empregos, como ela pode ser vista de uma forma bastante positiva, no sentido como uma transformação que vai agregar valor aos nossos empregos, que vai melhorar o nosso ambiente, vai melhorar a nossa vida, vai dar tempo de fazer coisas mais úteis, vai dar ferramentas para a gente, como já falei, sendo redundante, mitigar a nossa pegada de carbono, entre outras coisas. Então, acho que isso é muito importante. E quando a gente vê algumas tendências de futuro colocadas por alguns especialistas, uma delas é a digitalização da sustentabilidade. Eu acho que isso o Borges pode falar muito bem, no sentido de como é que a tecnologia pode agregar valor a questões de sustentabilidade, economia circular, entre outras. Então, da minha parte, é isso. Obrigado aí, Bruno, pela deixa. Mas eu gostei muito. O que a gente está falando aqui é do bom e velho Tostines, né? O que veio primeiro, né? Transformação digital, sustentabilidade, é o que você falou, está tudo muito ligado hoje, né? Eu acho que ainda começou pelas questões de negócio, de transformação digital, e aquela menção que você fez, a frase que você falou no começo da tua apresentação, Maurício, que é assim, a gente quer fazer mais com menos, né? E quando a gente fala, principalmente vamos assim, no segmento industrial, fazer mais com menos é aumento de produtividade, né? Que foi assim o grande motor para essas questões de transformação digital da indústria 4.0. Como eu sou mais produtivo, né? Como eu reduzo meus custos, né? Só que aí o que a gente acabou vendo, e aí até pela evolução do mercado e essa cobrança, né, que nós, consumidores, agora falando do outro lado, o consumidor final, tem em relação a essas posturas das empresas, né, das fábricas, das empresas que produzem os mais diferentes produtos e serviços, de que forma essas empresas estão se relacionando com o meio ambiente, né? Sim, a gente gosta de consumir, mas assim, a gente está vendo que o nosso consumo está prejudicando demais o nosso ambiente onde a gente vive, né? A gente gera tanto lixo e a gente precisa dar um jeito nisso. Então, é aí que eu acho que a transformação digital vem em muito ajudar a questão da sustentabilidade. Porque hoje, se você pensar, por exemplo, com os gêmeos digitais, pega o gêmeo digital do produto, né? Ou seja, você consegue simular e projetar esse produto, todo ele, de uma forma virtual.
quer seja ele um produto, um carro, um tênis, algum outro objeto de consumo, até mesmo hoje a gente consegue até pensar, e aí indo para o caminho aí mais para o segmento dos nossos colegas aí do segmento químico, pensar em construir moléculas, né? Existem hoje softwares que ajudam a gente a projetar moléculas de que forma que elas vão ser. E o que a gente faz com isso? A gente consegue, desde a fase da pesquisa, do desenvolvimento, quais são os impactos ambientais que esses produtos, né, ou esses serviços vão gerar. E como é que a gente minimiza isso, né? A gente pode pensar já no ambiente virtual como é que vai ser a destinação final desse produto, né, em função dos componentes, né, dos insumos que estão lá dentro, e linkar isso até com as questões regulatórias, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que leva em consideração como é que a gente faz o descarte disso, né? Nessa mesma fase, você pode pensar que tipo de recurso natural eu vou usar, né? Eu vou usar um recurso natural que ele é mais nobre, a gente deveria poupar um pouco mais. Esse tipo de raciocínio dá para fazer, né? A redução da eliminação do resíduo, né, e subprodutos durante a produção disso. Aí a gente está falando agora do GM virtual da produção, né, dos processos. Você consegue determinar com bastante precisão que tipo de processos você vai ter, né? E aí você incorpora aí os estudos de eficiência energética, ou seja, eu vou no meu processo otimizar o que eu vou consumir de água, o que eu vou consumir de vapor, o que eu vou consumir de energia elétrica, da onde vem essa energia elétrica, né? Com soluções de otimização de smart grids, você consegue otimizar o consumo da tua fábrica como um todo, ligando e desligando máquinas na hora que não precisa, ar-condicionado, iluminação. Então, quer dizer, tudo isso dentro do ambiente de transformação digital é super possível, né? E aí, quando você pensa pensando em greenfield, isso é muito rico, né? Agora, quando você pensa no brownfield, que a gente fala, né, que é aquela infraestrutura que já existe, você consegue monitorar, por exemplo, as suas máquinas, por exemplo, uma turbina a vapor, né? Você consegue monitorar de que forma estão sendo as emissões de gases de efeito estufa e determinar qual é o funcionamento ótimo dela para que ela emita menos CO2 ou gases de efeito estufa. Isso é um caso real, isso a gente tem N casos de clientes que a gente ajudou a otimizar isso, para que você reduza a sua pegada de carbono. A digitalização acho que também traz a possibilidade de você, conhecendo os seus processos, mapeando os seus processos, você fazer uma precificação interna de carbono, né? A Cimes, nós estamos fazendo ali em Jundiaí, a gente tem as várias áreas, e aí cada área a gente tem como é que ela está fazendo a emissão de carbono dela. A gente tem um desafio de zerar a nossa pegada de carbono até 2025, localmente, Brasil. Na Alemanha ou no mundo é 2030. Mas o que a gente está fazendo? As áreas hoje sabem quanto elas emitem e elas são cobradas num preço interno que a gente tem de carbono, e esse budget que é gerado em função dessa emissão de carbono dessas áreas, ele é investido nas soluções para reduzir a pegada como um todo. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que a transformação digital, ela basicamente ela vai ajudar na melhoria dos desenhos de processo, dos produtos, de forma que a gente consiga ser mais sustentável, né? Eu acho que é isso. Excelente, obrigado, Bruno Borges. Discussão incrível, tá? Sobre transformação digital e sustentabilidade, com excelentes exemplos, tá? Muito obrigado, tá? Vou agora cambiar para uma pergunta do público, tá? A pergunta é da Marília Costa e ela gostaria de saber quais condições e estímulos ao colaborador a sua empresa oferece para sair do operacional tradicional e ser mais inovador. Fica para quem quiser responder. Se quiser, eu posso compartilhar um pouco a experiência bem rápido, não sei como estamos de tempo, mas para que todos podamos compartilhar. O tema que a Maria comenta aqui na pergunta é realmente chave, porque se realmente a gente quer ter
promover isso, todos sabemos que é importante, já não tem dúvida disso, mas, às vezes, essas resistências precisam ter um sistema de incentivos que acompanhe. No caso da BASF, esse tema vem desde os valores corporativos. A gente fala que, além de criar química para um futuro sustentável, nós somos criativos, abertos, empreendedores e responsáveis. Então, a gente é avaliado não só por que fazemos, mas por como fazemos. E esse como tem a ver com esses valores. Então, o nosso sistema de incentivos está totalmente junto, mas não é só pelos incentivos, mas também como você dá ferramentas para que as pessoas façam, porque se você avalia o como de uma pessoa, mas não dá junto umas ferramentas para trazer isso, você está pedindo que eles façam, que nós façamos como colaboradores pela nossa conta. Então, aí é o que eu comentei um pouco no começo, todo tipo de treinamentos, interações entre áreas, gerar espaços formais de treinamento, mas também informais de redes de troca, que justamente, às vezes, a gente entende que é aí onde mais se aprende, porque é on the job. A gente criou esse movimento de Além da Hashtag, que não foi só aqui no Brasil, mas foi também na região toda que participamos. E as equipes são criadas de forma sem fronteiras. Então, tem equipes que são só no Brasil, mas tem muitos que são interagindo entre os países. Isso tem feito com que o processo escale muito, muito rápido. Então, pensando em incentivos, resumindo, valores, sistema, mas também treinamento e projetos concretos, dar oportunidade para que a gente possa experimentar com isso. E Maurício, só complementando bem rapidamente, eu acho que a Ornella já falou muito bem, uma coisa que nós da Câmara temos feito com algumas empresas é promover programas de intraempreendedorismo. Então, a gente tem um projeto muito legal, por exemplo, com a Mercedes, que é uma incubadora, que a gente já está na 3ª edição, a gente já acelerou mais de 60 projetos com eles, buscando desenvolver projetos de inovação com os funcionários. Então, como eu falei, a gente tem uma metodologia já validada de aceleração de startups, isso há mais de 7 anos, e há 3 anos atrás, a gente pivotou essa metodologia para acelerar projetos de colaboradores internos. Então, a gente já vem fazendo isso como uma forma também de dar essa ferramenta, dar esse conhecimento e engajar, né, as pessoas a serem protagonistas da mudança e não meros coadjuvantes. Fantástico, obrigado, Ornella e Bruno. Na verdade, estamos com o tempo estourado. Tá? Eu estava na cabeça que o evento era até às 11, mas infelizmente é até às 10h30. Então, já estamos 3 minutos estourados. Tá? Passou assim, voou o tempo. Tá? A gente tinha ainda várias perguntas. Tá? Mas é bom que fica com esse gostinho de que quero mais. Tá? Queria agradecer a participação brilhante de vocês, a organização da AHK e principalmente ao público que nos prestigiou no evento inteiro. Tá? E eu queria pedir a gentileza de responder 3 perguntas, tá? Em relação a uma pesquisa de satisfação do evento, que é muito importante para a AHK, para a melhoria contínua dos eventos, tá? Que está aí na tela. Tá? Agradeço se vocês puderem estar respondendo as perguntas. Tá? Muito obrigado a todo mundo. Maurício, Bruno, José, Nela. Muito obrigada pelo convite. Da minha parte, e vamos continuar trocando. Foi uma honra e eu estou saindo meio frustrado. Foi muito pouco tempo, Bruno. Vocês que falam muito, poxa vida. Tô brincando. Vamos combinar esse encontro depois. Pelo menos pelo menos mais 30 minutos. Mas precisa convidar os participantes também, né? Que já contribuíram com perguntas. Queremos ouvir mais deles também. Tem algumas perguntas que não foram respondidas que a gente vai responder por aí. Tá? E só um comentário, eu vi aqui no chat uma questão da Marília, que ela perguntou dessas pílulas, né, que eu comentei de digitalização, transformação digital. No YouTube da Câmara, vocês têm acesso a esse conteúdo. Eu não posso dar certeza, mas acredito que o evento de hoje vai estar disponível lá também depois. E, nos gerais, nos canais da Câmara, tem os nossos conteúdos, e convido vocês também a se conectarem conosco, acho que a todos os painelistas e Maurício via LinkedIn e outras mídias. A gente também busca sempre estar postando algumas coisas por lá.
Não, fantástico, muito obrigado. Não sei se o Bruno quer fazer o encerramento ou se podemos encerrar. A gente pode encerrar, Maurício. Eu agradeço também a todos. Acho que foi um painel fantástico. Estamos aqui quase que entre amigos, né? Pessoas que eu já conheço aí há bastante tempo. Então foi um grande prazer estar com vocês essa manhã. O prazer foi todo meu. À disposição para as próximas. Obrigado e bom dia para todos. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Arnaldo. Tchau, Bruno. Tchau, Casper. Tchau, tchau. Maurício. Obrigado. Tchau, até.